Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, o Grupo Araújo, né? Supermercados Araújo e também o Araújo Mix, onde você pode fazer economia de verdade, comprando produto de qualidade bem abaixo da concorrência, né? O preço. Tem sempre uma promoção especial para você no Araújo. Aproveite então, ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o ex-vereador José Moreira. Isso mesmo, ele foi vereador de 2000 a 2004, suplente de deputado em 2002 e 2006. Ele também é sociólogo, antropólogo, filósofo, pós-graduado em gestão pública, análises clínicas e também em toxicologia. Isso mesmo. É empresário do ramo de farmácia há mais de 30 anos, precisamente 34. E há alguns anos também investiu na agricultura e na agropecuária. Seja bem-vindo, Moreira. Tudo bem? Tudo bem, Muniz, é um prazer. Tá bom, tem muita coisa aqui no seu currículo. Se a gente for detalhar tudo, o tempo passa e a gente não fala sobre o outro assunto. Não é isso? Verdade, é isso. Mas parabéns, você consegue, ao mesmo tempo em que é empresário, bem-sucedido, consegue também tempo para se qualificar cada vez mais. Tem gente que às vezes se perde só em uma coisa, né? Foca só em uma coisa, né? Mas que bom, se qualificar é sempre bom, né? Nunca é demais, né? A gente procura, né, unir o tempo à oportunidade, Isso. né? Que hoje você sabe que se você não procurar cada vez mais se qualificar, você vai ficando para trás, né? Com certeza. Eu sempre digo que o empresário ruim, ele já saiu do mercado. O bom está pelejando para se manter, só quem está fazendo a diferença é os excepcionais. Claro. Isso é em todo o campo, o funcionalismo também. Então, nós temos que procurar se qualificar, porque a gente vê a necessidade, os tempos são outros. Legal. Só tirando uma dúvida, você investiu primeiro no ramo de farmácia ou na agropecuária? Não, o meu forte foi farmácia, né? Mas nós tivemos sempre aquele interesse em trabalhar no ramo, né, agropecuário. Por quê? Porque a gente vem da terra, vem do interior, então a gente, quando chega numa condição melhor, a gente já pensa em investir na terra, porque a terra é uma coisa que nos garante o alimento e uma condição maior de você crescer também. Legal. A terra produz muito. Legal. Só um registro aqui, ele também é irmão do vereador Clésio Moreira, eleito em 2012, reeleito em 2018? Não, 2012, 2016. Isso mesmo, muito bem. Mas nós vamos falar sobre este assunto aqui. Mostra aqui, por gentileza, meu amigo Thaleson. É um convite aqui do Movimento Resistência Democrática, MRD. Convida para o seminário Resistência e Liberalismo. Será neste sábado, dia 24, a partir das 14 horas, no Resort Hotel, na Estrada da Floresta, número 5.000, ali na rotatória da Transacriana. Próximo à CEASA, né? Central de Abastecimento de Rio Branco. Você é um dos entusiastas deste movimento? Os idealizadores, né, deste movimento. A gente vê a necessidade, né, das sociedades, né, se organizar, no sentido da gente procurar escolher o melhor para o nosso Estado. Eu acho que a política, as coisas estão mais assim nesse descaminho, em função da própria sociedade, não procurar se organizar e lutar dentro desses movimentos. Chega dessa política de oba-oba, de pegar qualquer candidato e se lançar. Eu acho que quem tem que escolher a própria candidatura ou um plano de governo é a sociedade, porque ela conhece os problemas sociais existentes no nosso Estado. O Movimento Resistência Democrática, MRD, aparece aqui no interior da bandeira acreana. Fala mais sobre isso aí, essa sigla aí. Que isso pode representar? Né, esse movimento, ele vem de encontro à necessidade. Essa resistência, ela é internamente, dentro das instituições, é fora das instituições, né? Então, nós criamos esse movimento justamente para fazer essa diferença, se contrapor às ações que a gente vê acontecendo, a dificuldade de produção, a dificuldade da resistência, né, geração de emprego e renda para a população, né, a insegurança que reina no nosso Estado. A gente percebe a dificuldade hoje que nós existimos e, ao mesmo instante, um risco muito grande. Hoje você não tem
coragem de fazer um investimento grande, imobiliar uma boa casa, possuir um bom carro, porque você se vê no momento de perder tudo. Hoje um filho seu sai de casa, você fica orando para ver se ele volta, né? Porque é uma violência muito grande. Você já teve membros de sua família vítimas de assalto, alguma coisa parecida? Nós mesmos, na nossa empresa, nós já fomos assaltados 9 vezes ali naquela região de São Francisco, ali em Apolônio Salles também, né? Quer dizer, então é uma insegurança. Hoje o comerciante, ele vive assim, num desespero total. Ele fica, quando abre a empresa, ele já fica imaginando o que poderá acontecer. E quando fecha, ele dá graças a Deus em sair sã e salvo dali. Só ilustrando o que você está falando, ali na ladeira do São Francisco, próximo à entrada daquele conjunto habitacional, o Edson Cadacho, isso, bem ao lado do Green Guard, 3h30 da tarde, uma moça foi assaltada no meio de todo mundo. Todo mundo passando de carro, 2 caras chegaram, colocaram a arma em cima na cabeça da menina, levaram o celular e o dinheiro dela e ainda apontaram para quem estava olhando. É verdade. Assim, sem esconder o rosto, na cara de pau. É difícil. Então, essa violência, ela campeia nos 4 cantos do nosso estado, né? Não é diferente do Brasil. Com essa política, né, que o governo federal estabeleceu nesses últimos 15 anos, fragilizou, né, o sistema de segurança, o sistema prisional também. Então, isso dificultou, né, a ação da própria polícia, porque a polícia prende hoje, amanhã está solto. É verdade. Não é o nosso principal assunto, mas já que você tocou, vamos um pouquinho abrir mais um espaço aqui. Eu quero a tua opinião sobre essa intervenção federal no Rio de Janeiro, na questão da segurança pública. Acho que pode ser a saída? Eu acho que... Se der certo lá, isso pode ser expandido em outras regiões. Se der certo lá, isso pode ser expandir a outras regiões também, né? Mas é um risco muito grande, porque nós estamos trabalhando com uma organização muito forte. O Exército Brasileiro é uma das instituições que tem mais credibilidade no país, né? Então, a gente vê que eles vão fazer uma ação muito... E ali pode acontecer um risco muito grande, morrer pessoas inocentes também, até mesmo os próprios combatentes do nosso Exército Brasileiro, porque ele está numa função diferente. Aquele é um papel da polícia, né? A Polícia Civil, a Rota lá no Rio. Então, não é muito esse lado do Exército, mas o Exército está preparado para todas as ações, né, que venham dessa natureza em defender os interesses nacionais. Moreira, o povo brasileiro lutou tanto pela redemocratização, né, a reabertura democrática, pelo fim da ditadura militar, e hoje muitas pessoas estão divididas. Isso tudo divide opiniões. Há os que defendem a volta dos militares, há os que defendem o continuismo do que aí está, e há os que buscam meio termo, nem 8 nem 80. A sua opinião sobre isso? Nós temos que imaginar que nós temos que tirar o Brasil desse grande risco que está acontecendo aqui na América Latina, como é o caso, né, da Venezuela, né, agora a Bolívia, que é um retrato que ocorreu em Cuba, né, um comunismo disfarçado, né, que também está acontecendo no Brasil. Isso é um risco muito grande, porque o Brasil é um dos países que segura aqui essa nossa América. Se o Brasil quebrar ou falir no sentido social, econômico e cultural, quebra todo esse continente, porque é o país que consome mais, que vende mais, tanto internamente como externamente. Então é um risco muito grande, nós temos que tomar ciência disso e... né, essa eleição é um momento único, né, que marca a história do país, dessa transição, dessa mudança, né? Houve um liberalismo muito grande dentro de uma estrutura que o país não tinha condições e nós estamos sentindo a consequência. Isso é em todos os estados brasileiros, né? Você vê que um estado como o Rio de Janeiro, tão rico, está miseravelmente, né, vivendo uma situação lastimável, né? O nosso Acre, você percebe essa onda de violência, não tem emprego, as pessoas se atiram ao mundo do crime, né,
na tentativa de sobreviver, e são ceifadas muitas vidas aí, porque essas pessoas, elas precisam comer, elas precisam se alimentar. E a fome não garante honestidade das pessoas por 2, 3 dias. A fome, você vê um filho, um pai de família, a necessidade, ele se obriga até a se atirar, né, ao mundo aí perigoso. Mas nós esperamos que a própria sociedade tenha essa responsabilidade de procurar, né, votar em pessoas que tenham compromisso e conhecimento de causa. Chega da gente passar esses anos todos sofrendo e continua na mesma coisa. Quer dizer, às vezes se apoia um projeto que a gente vê que não dá certo e nem vem dando certo. Então nós precisamos criar um projeto novo. Moreira, há 18 anos, em 2000, era criado o MDA. 18 anos depois, vocês criam o MRD. Tem 2 letras da mesma sigla. Você só adiantou o D, que era no meio, está na frente, e colocou o R, substituindo o A. Me fala um pouco da diferença desses 2 movimentos, né, levando em conta que o primeiro era político. Esse não é tão político partidário. É político também, mas não é partidário, pelo menos por enquanto. Agora, ambos têm, ao que eu estou vendo aqui, os mesmos objetivos. A paz, a liberdade, o progresso, a ordem, enfim. Esse movimento, ele é muito diferente daquele outro, porque aquele movimento reunia as pessoas no sentido de adquirir o poder pelo poder. Esse movimento, ele quer organizar o poder para que a sociedade venha tomar ciência, né? Porque essa organização, ela parte da própria sociedade, reunindo, como nós estamos realizando esse primeiro seminário, nós queremos realizar em todos os municípios do estado do Acre, para que as pessoas possam dizer, olha, nós queremos um estado assim, um estado que tenha segurança, um estado que tenha mais educação, um estado que tenha uma estabilidade econômica, que nós não tenhamos que acreditar só no pagamento do governo, isso municipal, estadual e federal. Né? Você que mantém contato direto com os empresários, com os empreendedores, pela conversa que você tem com eles, qual a principal preocupação deles, qual a principal bandeira de luta deles? A questão da insegurança, a questão das linhas de crédito que, na verdade, não oferecem as mínimas condições para você investir e obter lucratividade e competitividade, a questão da legislação que ainda atrapalha muito o desenvolvimento do nosso Estado, principalmente aqui, porque estamos na fronteira e não temos praticamente nenhuma vantagem sobre isso, afinal de contas. A gente percebe que dentro desse panorama há vários acontecimentos, né, que possa melhorar, mas digamos que a insegurança é muito grande por parte do empreendedor, né? Tanto essa violência física como a violência financeira também, a ousadia de alguns empresários que investem também. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem essa economia tão aviltada, né? Que chega a tirar muitas empresas pequenas do mercado de trabalho, porque grupos econômicos se reúnem, né, para retaliar o mercado, para tomar conta do mercado. Na realidade, o Estado ficou dominado na mão de poucas pessoas e com isso não há uma distribuição de renda, né? Houve um ceifamento de muitos empregos, principalmente aquelas pessoas que tinham a liberdade de fazer pequenos investimentos e ali se tornar uma empresa familiar onde empregava 5, 10, 15 pessoas. Hoje não existe. Por quê? Porque houve assim, uma tomada nesse poder econômico de grandes grupos, né, que ocuparam esse espaço, que obrigou esses pequenos empresários, esses pequenos comerciantes a parar, né, de trabalhar e ser muitas vezes empregado de outros, né, ser colaboradores de outros grupos, né, por força econômica mesmo, né? Quer dizer, aquela questão de sobrevivência, o grande engolindo o pequeno, né? Mas por que também? Por falta de uma política de crédito, né? Porque hoje as instituições financeiras
né, o investimento é numa condição de toma lá da cá. Se empresta uma quantia, mas tem que ser 5 vezes mais essa quantia para que possa cobrir esses investimentos. Isso é difícil você ter esse patrimônio. Nós temos aí, visivelmente, internamente, 2 movimentos que se opõem ao projeto que está em curso, mas eles têm, no fundo, algumas divergências. Não são grandes, mas existem. Entre a social-democracia e o liberalismo mais moderno, mais, digamos assim, mais ousado. Na sua opinião, qual desses movimentos pode ser mais útil nesse momento para que a gente possa transformar? Porque dizem que desenvolvimento sem transformação social, ele não serve, né? Serve a um pequeno grupo. E aí? Olha, nós temos a questão, nosso seminário traz a questão principal, que é o neoliberalismo, né? Onde as pessoas têm a livre iniciativa dos seus investimentos, com isso gera emprego, gera renda, gera satisfação nas pessoas, mas para isso também o governo precisa garantir a propriedade também, porque nós veja um exemplo, você tem uma propriedade hoje, mas você não tem garantia. Essa garantia vem desde a segurança, a estabilidade econômica também. Porque se não adianta você fazer um empreendedorismo grande se você não tem uma garantia de mercado, né? Quando você fala essa garantia, inclusive garantia jurídica, né? Jurídica e financeira também, porque se o Estado não oferece uma condição para que as pessoas que sobrevivem dele e moram nesse Estado também, esse Estado precisa criar alternativa para que essas pessoas tenham outras fontes de renda, né, para que possam sobreviver, né, que nós temos essas opções, foi conversado e até deram início a uma preparação, mas não houve ainda um resultado positivo, como é a questão do livre comércio. Nós temos um exemplo aqui perto, né, o Peru aqui, né, a saída para o Pacífico, está tudo pronto. Quer dizer, mas não tem o que exportar, porque não tem produção de milho, não tem produção de outros produtos, porque a nossa vocação, nosso Estado, não é grandes indústrias. Não adianta a gente entrar por esse lado. O que nós temos que trabalhar é a própria agricultura, é a agroindústria nesse Estado, porque do outro lado tem milhares de pessoas querendo se alimentar, querendo participar desse mercado. Mas nós não temos o produto. Então, nós vamos pensando nisso. Esse movimento é para criar essa ideia e essa movimentação nessa máquina para que ela comece a andar e possa gerar emprego para essas pessoas. Porque as pessoas com emprego e renda, elas não vão se preocupar em roubar, em matar, vai evitar essa violência também. Adam Smith, filósofo como você e economista britânico, ele defendia que o Estado não poderia jamais se intrometer na economia, e sim adotar meios para que ela construísse a estrada, e o resto, ela naturalmente prosseguiria. Aqui a gente vê claramente nas regiões norte e nordeste, principalmente do Brasil, uma interferência muito grande do governo, não é só desse aí, é de quase todos. Ou seja, quando o governo não... Quando você tem os meios, ou seja, quando o empreendedor tem o próprio financiamento, ele não precisa recorrer às instituições financeiras, aos agentes financeiros, sejam os oficiais ou não, e aí o governo amarra na legislação. E isso emperra o desenvolvimento. Em outras regiões do Sul e no Sudeste a gente não vê isso com muita frequência mais não. Parece que lá houve a quebra dessa barreira, as correntes foram eliminadas, mas aqui a gente continua correndo. Ainda há essa resistência, né? Eu vou lhe explicar por que isso acontece na região Norte e Nordeste. É justamente por maus políticos, pessoas que defendem, vão para lá para defender grupos econômicos, né? Elas estão naquela missão, quer dizer, ela não está preocupada com o social, ela está preocupada em defender os interesses de grupos políticos, grupos econômicos, né? E com isso freia a economia de qualquer Estado. Não tem como desenvolver, né? Por quê? Porque as pessoas são vítimas.
né? Às vezes o eleitor, por necessidade, ele se deixa levar pelo um favor de um mal político, né? Porque ele fez isso, então continua apoiando. Isso é décadas e décadas, 10, 20 anos, e aquele político permanece ali. Se você for observar, o Norte não é diferente do Nordeste. Aquele coronelismo que existia há 40 anos atrás, existe no Nordeste e existe no Norte. Ô Moreira, como é que você se sente, você que é um liberal assumido, em ouvir e ver gente comentando que, ou seja, fazendo comentário que de uma forma ou de outra acaba satanizando o liberalismo ou o neoliberalismo? Essas pessoas, elas não têm compromisso com o lado social, né? Elas pensam... Mas você acha que elas não conhecem de fato ou conhecem tanto que acabam tentando... Não, elas conhecem muito, elas conhecem sim. O problema é porque se liberar vai ser mais concorrência para eles, né? Trabalhar essa linha. A prova é tanto que, se você for observar, essas mesmas pessoas têm grandes investimentos. Se não fosse bom, elas não gerenciavam, né? Quer dizer, então tem esse lado, essa questão. É a velha história, está tudo pronto, mas essa noiva já tem dono. Entendi. Conversei aqui com o ex-vereador José Moreira, falamos sobre vários assuntos, entre os quais o seminário que acontece neste sábado. Só para fechar aqui, reforçar esse convite. Vem gente de fora palestrar ou só o pessoal daqui mesmo? Não, é o pessoal daqui, né? Pessoas muito boas, pessoas com doutorado, mestrados, né? Pessoas que vão fazer a diferença. Então eu peço encarecidamente que as pessoas procurem participar, vá ao seminário, vai ser muito importante, é o primeiro, é bom que você acompanhe, porque dentro desse seminário nós vamos tirar metas para entregar, né, para que possa acontecer ações na prática, não é só aquela conversa de oba-oba, porque de reuniões de meia dúzia de pessoas, né, dentro de 4 paredes, isso é muito fácil. Agora tem que ir para a prática, é a opinião da população. Por quê? Porque é ela que conhece, sabe o que precisa dentro da sociedade. Não pode se construir uma política de cima para baixo, ela tem que partir de baixo para cima. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o empresário Oswaldo Dias, do Grupo Star, que reúne Star Motos, Acre Motos e Juruá Moto Center, lá em Cruzeiro do Sul. Em 2 minutos. Até já.